Bom dia. Todos estão me ouvindo? Bom dia, um abraço bem quentinho em quem teve a disposição de sair da cama com esse gelo, 14 graus segundo o termômetro ali do meu carro, para vir conversar um pouquinho aqui sobre doutrina espírita. Então eu também tenho um orgulho enorme de estar aqui conversando um pouquinho com todos e com a honra de estar falando e tentando compensar dessa passagem de frio e etc. que a gente está aqui se submetendo. Eu escolhi um tema hoje que ontem eu estava rascunhando para a gente poder conversar um pouquinho, né? E eu fui rascunhando sobre alguns temas, eu falei, qual deles acho que eu vou desenvolver? Vamos ver o que vai brotando, porque a gente sempre fica esperando do plano espiritual soluções para as nossas vidas, né? O orador não é diferente. Por favor, manda um tema assim, uma coisa mais forte. O que eu falo? Eu já fico começando a ficar impaciente, mas não está brotando uma inspiração assim, a coisa não está vingando. Eu falei, deixa eu abrir alguns livros. Aí fui, coloquei alguns temas, vi algumas coisas e nada, não saía assim. Fui ficando brava. Mas será possível? Minha palestra amanhã cedo, eu preciso dar um jeitinho. Aí eu fui ficando impaciente. Aí, claro, né, o céu manda inspiração, muitas vezes em forma de puxão de orelha. E aí eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, em que página? Capítulo 9. Cólera. Pronto, está explicado. Já estava ficando brava. Vamos conversar sobre isso então, né? Mas na verdade, a gente quando trabalha essa questão de ficarmos bravos, porque aqui eu tenho certeza que ninguém fica bravo, né? Ninguém fica bravo. Não tem assim nenhum motivo também para a gente ficar bravo, porque quando a gente fica bravo, a gente sempre tem um motivo, né? E a gente não tem motivo, então a gente não fica bravo. Muito bem, porque só fica bravo sem motivo aquela pessoa que não é espírita, por exemplo, não consegue conceber, compreender os mecanismos da vida, das suas dificuldades, então ela fica brava sem motivo. E o espírita, mesmo tendo motivo, não fica bravo, né? Porque sabe e conhece esses motivos. Então aqui, certamente ninguém fica bravo. Mas o que acontece então? Por que a gente às vezes, né, ficou algum dia tão bravo, ou observa as outras pessoas tão bravas? O que a gente pode traduzir com uma coisa que nós reclamamos muito: violência. Ontem quem viu o jornal viu a quantidade de senhoras que apanham dos seus maridos, né? É concebível na cabeça de uma pessoa que tem um mínimo de senso moral, de respeito aos semelhantes, entender que você agride alguém que convive com você? Se você é capaz de agredir um filho, se você é capaz de agredir um cônjuge, o que você não é capaz de fazer fora de casa? Ou será que você só é capaz de fazer dentro de casa? Escondidamente, entre aspas, falando. Mas de qualquer maneira, violência, cólera, aquilo que nos cega a visão racional da vida, que nos leva ao desequilíbrio, ao descontrole, a um bombardeamento de energias negativas para nós mesmos, ela vem de uma coisinha que o Evangelho, no capítulo 9, reforça muito, da questão do orgulho. O que é sermos orgulhosos? Eu gosto muito de mim, eu acho que eu sou uma pessoa bacana, eu sou merecedor de tudo que esse universo pode dar e eu sou capaz de fazer tudo o que eu desejar. Isso é orgulho? Não. Isso é autoestima elevada. Porque você realmente é sensacional, é uma obra do Divino Mestre. Aliás, minto, uma obra de Deus que o Divino Mestre Jesus nos alertou tanto que nós éramos deuses, que éramos capazes de fazer tudo e mais um pouquinho ainda. Então, isso não é orgulho. Orgulho é: eu sou mais do que o outro. Eu mereço mais do que o outro. Eu vou me privilegiar em detrimento do outro. Isso é orgulho. E a cólera, segundo os espíritos, ela vem de uma forma ou de outra do seu orgulho ferido. Do nosso orgulho ferido.
Então, alguma coisa acontece que leva você, por falta de informação espiritual, por falta de aquisição de algumas virtudes, a se sentir menor. E se encolera por se sentir menor. Todas as nossas manifestações de cólera estão relacionadas ao nosso orgulho. Então, a gente vive bravo. Tem gente que é bravo na essência, nervosinho, né? Muito bem. Aqui ninguém bateu porta, nem quebrou garrafa de café, nenhuma vez. Aquelas coisas malucas de ficar bravo e coitadinhos dos objetos lá da casa. Muito bom. Segundo o Evangelho, a cólera, ela é mãe dos acessos de raiva. Vocês já viram criança quando bate o pezinho, faz assim com a mãozinha e fica tudo bravo? A espiritualidade olha como pra gente quando a gente se comporta desse jeito? Como é que vocês olham pra criança quando tá fazendo birra? Dá pra gente se sentir ridículo um pouco, não dá? Porque é ridículo. É no mínimo ridículo. Porque a gente olha pra criança e atribui aquela crise de birra, de raiva dela, o quê? A inocência dela de conseguir ver as coisas com mais clareza, a teimosia em não conseguir entender um não, né? Tudo atribuído a uma infância, tudo atribuída ainda a um não aprendizado da vida como ela é. E quando a gente fica nervoso, a espiritualidade vai olhar de que forma pra gente? Dessa mesma forma, precisa aprender muito, vai crescer, vai entender como é que as coisas funcionam. Na cólera, nós temos explosões de impulsividade. E a gente sempre se arrepende das decisões tomadas com raiva. Por quê? Porque, obviamente, são irracionais. Então, a cólera leva a essa impulsividade. Nós, diante do momento que estamos nervosos, nós vamos tomar atitudes que certamente não tomaria se não estivéssemos nervosos. O descontrole contra inanimados. Então a gente acaba quebrando coisas que não gostaríamos de quebrar, né? Que vão nos custar caro. O objeto não está dando certo, a gente está fazendo alguma coisa, fica nervoso, joga. Isso quando não joga na cabeça de alguém, que é pior ainda. Precipitações de doenças. Os espíritos nos dizem que a pessoa nervosa é uma pessoa que está fadada a ser mais doente, principalmente de alterações cardíacas. Sofrer de doenças do coração. E às vezes não dá nem tempo de sofrer de doenças do coração, já infarta de uma vez, sem mesmo saber que estava propenso. Dizem os espíritos que o ódio é um dos grandes promotores de doenças do coração. A falta de perdão. Então o nosso coraçãozinho, ele sente bastante essas coisas. E a gente tem que repensar quando fica muito bravo, muito nervoso. Muito bom. Então, eu fiz algumas seleções de situações que nós vivemos absolutamente com medo, né? Com pânico da violência que impera aí fora. E nós temos um comportamento bastante paradoxal em relação à violência. Nós tratamos a violência como um tema sempre extramuros. A gente sempre acha que a violência vem lá do tráfico. Eu acho que sim também. A violência vem do tráfico. Muito bem. Então eu perguntaria, quem é que promove? Quem é que sustenta? Quem é que dá toda a força para o tráfico? Somos nós. Somos nós, porque os nossos filhos, muitos dos nossos parentes, nós nem temos ideia, estão consumindo drogas ilícitas. Então, quando nós reclamamos da violência, nós também somos promotores dela. A violência, eu até separei uma historinha aqui, no trânsito. Gente, fala a verdade, Rio Preto não está fácil. 5 horas da tarde você já está com dificuldade de passar ali naquele trecho da Farroupilha, ali na Andaló, tá demais. Ontem eu estava com a minha filha e eu queria, aliás, sexta-feira eu estava com a minha filha e eu queria entrar, porque eu estava na esquerda e eu queria passar para alguma faixa da direita, porque eu ia reto, eu não ia virar
logo depois do viaduto. Gente, eu dei sinal praticamente 1,5 quadras, com o meu carro indo mais lentamente para ver se alguém me permitia passar. Uma mulher no volante, indo devagar e sinalizando que queria virar. Ninguém deixou. Confesso que eu tive que empurrar um pouquinho meu carro para a direita. Eu não tinha alternativa. Ninguém me deixava passar. E eu percebia que as pessoas vinham mais devagar. E quando outras pessoas queriam passar, que eu dei chance para muitas, principalmente para as pessoas que estão descendo ali do lado do posto, que querem entrar e fica difícil, o de trás buzinava para mim bravo, porque eu tinha deixado passar. E quando eu queria passar, e tinha alguém que vinha um pouco mais devagar e eu avançava, a pessoa acelerava para eu não passar. As nossas expectativas, como eu falei numa oportunidade passada, elas estão muito altas. Nós estamos nivelando as coisas bem altas, porque o mundo está exigindo cada vez mais da gente. Como nós não conseguimos atingir a maior parte das nossas expectativas, porque elas são feitas de forma infundada, né? A gente não fica esperando e planejando caminhos, não, a gente já quer o topo. E como nós não conseguimos imediatamente o topo, porque o topo depende de uma construção, nós nos frustramos, e ao nos frustrarmos, entramos em cólera. E ao entrarmos em cólera, prejudicamos a nós mesmos e aos outros. Então as pessoas estão levando para situações, para lugares que não têm absolutamente nada a ver com as nossas frustrações, esse problema de comportamento de violência. O trânsito é um deles. Por isso as recomendações, não brigue no trânsito, não provoque, fique calmo, porque às vezes a pessoa está tão encolerizada que ela é capaz de agredir você de forma irracional no trânsito. Mas aí eu lembrei de uma historinha, porque eu fiz a minha palestra baseada em historinhas, hoje tem um monte, viu, Toninho? Você vai adorar. Então eu lembrei de uma historinha de um sujeito que não aguentava mais essa história de trânsito. Porque tenha santa paciência, o cara não me deixa entrar, o sujeito me fecha, eu quero passar um pouquinho mais rápido, eu estou à esquerda, o cara está na esquerda devagar, só que não fez autoescola. E esse sujeito estava muito bravo com essa situação no trânsito. E ele resolveu, porque ele tinha tido um péssimo dia no escritório, e falou, quer saber, hoje eu vou fazer diferente. Hoje o sujeitinho que não venha para o meu lado querendo me passar. Hoje esse sujeito vai ver comigo. Quem quiser me passar no trânsito hoje, mas eu vou dar cada fechada, eu vou me comportar igual todo mundo, porque aí eles vão ver só que eu não aguento mais ser palhaço. Não é assim? A gente age direito e acha que está sendo palhaço. E não é nada disso. Mas aí esse sujeito saiu do seu escritório, pegou um trânsito daqueles bem, né, gostosos de se pegar no fim de expediente, e ele está lá, muito bravo na direção. De repente, passa um e ele, mas eu fecho. Deu uma fechadinha, mas deixa vir um engraçadinho. E ele percebe, olhando pelo retrovisor, que tinha um sujeito que buzinava atrás, que ficava insistindo para passar todo mundo, que queria passar pela esquerda, se alguém não deixasse, ele imediatamente passava pela direita. E esse sujeito, ele só observando, olhando para o retrovisor, olha lá, deve estar bêbado, alcoolizado, o sem vergonha. Olha aqui que ele está aprontando, deixa ele vir aqui para o meu lado para ver se ele passa. Nisso o sujeito chegou mais perto e buzinando para ele desesperadamente. Mas o que é isso? Aí que ele encostou mais para a direita, para o sujeito não passar para cá, porque aqui já estava, para a esquerda já estava tudo fechado. Aí o sujeito buzinando, e ele gesticulando com a mão. O que é? Bêbado nada, isso aí deve estar até drogado. Esses caras não valem nada. Olha o carro do sujeito, ainda tem um carrão. Quer botar a banca só porque o meu é um carrinho? Mas eu não deixo passar mesmo. Nisso o sujeito sobe na calçada. E ultrapassa. E dá um sinal para ele ainda de agradecimento. Aí que ele ficou mais bravo ainda. Mas como que ele passou pela calçada? Ele estava encolerizado. Mas isso não faz. Olha, eu estou falando. A gente não... Olha, sujeito desde lá de trás fazendo isso, ainda passa pela calçada. Sem vergonha, assassino de trânsito. Muito bem. Já
tomado de cólera. Já viram aqueles desenhos animados, o sujeito fica vermelhinho, né? Muda de cor. Chega em casa, não tem jeito mesmo, esse trânsito é uma bagunça. E ele chega em casa e não encontra a esposa, não encontra a moça que trabalha lá cuidando do seu filho de 6 anos, não encontra a criança, ainda essa. Tem que passar por esse trânsito, chega em casa, não tem ninguém. Isso vem a vizinha, super aflita. Seu João, pelo amor de Deus, seu João, vai direto para o hospital. O seu filho, seu João, brincando, foi atropelado. Pelo amor de Deus, não me fala um negócio desse. Pelo amor de Deus, não me fala um negócio desse. E nisso ele pega o carro. O trânsito já estava mais calmo, mas ele teve muita dificuldade de chegar. E ele disse, puxa vida, a hora que ele olha para o celular que ele tinha guardado na pasta, ele viu que ele tinha deixado no silencioso. E enquanto ele estava ali na sua briga de trânsito, a mulher estava tentando muito localizá-lo e não conseguia. E ele viu a dificuldade que ele teve para chegar no hospital. Mas ele falou, puxa vida, olha, agora eu que estou com pressa, né? E já começou a refletir. E ele chega no hospital desesperado, porque não sabia o que encontrar em relação ao seu bebê, né? A seu filhinho de 6 anos. E nisso a mulher o encontra, aflita, o abraça. Meu bem, pelo amor de Deus, nosso neném teve trauma craniano e ele está agora terminando a cirurgia. Eu tentei tanto te localizar, pelo amor de Deus. Mas bem, olha, eu ainda estava num trânsito difícil, com gente mal educada. Eu ainda passei aqui na padaria do lado de casa. Fiquei ali um pouquinho, dei uma enrolada, comprei um pão, cheguei em casa, vi que vocês não estavam. Aí entrei, depois a vizinha viu que eu cheguei, olha, desculpa, tal. Não, bem, olha, os médicos começaram a cirurgia, mas graças a Deus tem também um cirurgião que chegou e resolveu, porque eles estavam com uma dúvida, e o cirurgião conseguiu chegar e resolver um problema central que estava acontecendo com o trauma do nosso bebê e tomar uma decisão ali na hora da cirurgia, que eles precisavam desse cirurgião. Nossa, bendito seja então esse homem, essa equipe, muito bem. E ele aguarda, e daí alguns momentos, né, alguns minutos, chega a equipe, né, para lhe comunicar com o cirurgião-chefe na frente. E o cirurgião disse, olha, graças a Deus eu consegui chegar em tempo e salvei seu filho. Ele vai evoluir muito bem. Torçam bastante, ele vai evoluir bem. E quando o cirurgião tira a máscara, ele identifica como aquele homem que desesperadamente tentava passá-lo no trânsito e que ele julgou bêbado e drogado. E nós, o que achamos dessa história? Quantas pessoas nós já julgamos bêbadas, drogadas, irracionais, sem vergonhas e etc., sem conhecermos o contexto que envolvia suas atitudes. Então, encolerizados, nós somos incapazes de fazer julgamentos adequados, incapazes de olhar o contexto da forma que o contexto merece. Mas não é só por aí. Nós odiamos boato. É ou não é? Dependendo, a gente até gosta. A gente odeia o boato que é com a gente. Se alguém lá na sua empresa, lá no seu comércio, lá no seu local de trabalho, lança um boato a seu respeito e você vira motivo de chacota dentro da empresa, você gosta? Não. Mas se alguém faz um boato de um outro funcionário dentro da empresa, você no máximo fala assim, eu não gosto de fofoca, mas me conta direito essa história. A gente se compraz quando é com os outros. E não é diferente em qualquer outro tipo de lugar. Em qualquer outro tipo de lugar. E eu estou falando outro tipo mesmo. Qualquer. Mesmo dentro das casas religiosas. Boatos parece que vêm de encontro àquela necessidade que a gente tem de encontrar no outro defeitos para que, de novo, diante das nossas frustrações, nos achemos melhores do que o outro. E o nosso orgulho, então, está falando mais alto de alguma forma. Quando eu digo que você é isso ou você é aquilo de forma pejorativa, eu estou, de alguma maneira, me levando em relação a você. Está o meu orgulho, de novo, envolvido. Mas se eu sou motivo de boato, eu me encolerizo. E aí tem uma historinha interessante de uma senhora que ela todo dia falava mal da vizinha. Porca, ela chamava a vizinha. Ela ficava lavando louça e do vidro da sua janela
em frente à sua pia, ficava olhando todas as roupas que a vizinha colocava no varal. E aí ela dizia, mas é porca. Meu marido, nossa, mas que adjetivo mais horroroso do jeito que você forma, do jeito que você chama a vizinha. A dona sujeita é tão boazinha. Não, ela é uma porca. Nunca vi. Por quê? Só porque ela é bonitinha que você está falando isso? Não, ela é uma senhora muito elegante, muito apanhada. Mas olha que porca. Olha o jeito que ela põe as roupas no varal. Mas eles estão sempre tão bonitos e tão limpinhos. Olha as crianças dela, sempre asseadinhas. Ah, não sei como, porque olha cada roupa suja que ela coloca. Nem lavar ela sabe. É dona de casa e nem isso faz direito. Mulher, para de reparar as roupas da vizinha. Muito bem, um belo dia o marido já não aguentava mais. Enquanto ela arrumava a louça ali com o marido fazendo a refeição, ela reclamava que a vizinha era totalmente porca. Muito bem. Um dia ela foi começar a lavar a louça do café da manhã, olhou, já tinha roupas no varal. Ah, que estranho, hein? Olha lá, a dona sujeita ali resolveu agora ficar mais limpinha, até que as roupas dela estão melhorzinhas ali. O marido diz, não foi a dona sujeita, não, fui eu mesmo. O quê? Você foi lavar a roupa da vizinha? Não, meu bem, eu lavei o vidro da nossa vidraça, que estava uma imundice, porque você não limpa há muito tempo. E agora você está vendo as roupas da vizinha, que era mais elevada a casa, e dava para ver pela janela da cozinha, né? E você está vendo as roupas da vizinha agora como elas realmente estão. Qual é a lente que a gente coloca para ver o outro? Para ver as coisas que o outro faz? Por que as nossas coisas têm mais valor do que o outro? Até a nossa dor tem mais valor do que a do outro? Vocês já viram aquelas pessoas que eu já dei esse exemplo, que você encontra e você fala aí, e aí, como é que estão as coisas? Aí ela diz, tão bem. Fala, é mesmo? E segue reto. Tá bom, que legal, que bom que tá tudo bem, tá. Mas se alguém chega e diz assim, nossa, mas eu tô com um problema, você nem deixa o outro falar o problema. Vira e fala assim, mas não diga, você tá com um problema, eu tô com 3. Menina, tô com 3. E já começa a contar os seus. Não tem paciência para ouvir o problema do outro. Então, a gente tem que usar lentes próprias, e adequadas para cada perspectiva. A forma de olhar é fundamental. E sempre tem uma forma de olhar diferente. Muitas vezes no atendimento fraterno, as pessoas que estão muito magoadas, deprimidas, encolerizadas, nos procuram para dar entre aspas, qual é o espírito obsessor culpado, a culpa do espírito obsessor. E aí a gente começa a trabalhar outras questões. Vamos colocar essa questão de espírito obsessor do lado e vamos trabalhar o seu dia a dia um pouquinho, a sua forma de ser e de pensar. E muitas vezes, associado ao tratamento espiritual, a gente até sugere, porque nós não indicamos, obviamente, nós sugerimos psicoterapia, né, Dr. Marcos? E a psicoterapia, ela é providencial e as pessoas equivocadamente dizem assim, mas eu não estou louco? Ah, mas não está mesmo, filho, porque se fosse não era só uma questão de psicoterapia, né? Se estivesse totalmente desequilibrado, não era para psicoterapia que você ia, é diferente. Não é nada disso. É uma crença popular que a psicoterapia é para alguém que está desequilibrado. Não é nada disso. É uma forma diferente de você observar a sua vida e se observar. E encontrar soluções próprias. Portanto, a outra falsa crença é que uma psicoterapia vai resolver o problema para você. Eu fui no psicólogo, já fui em 5. Primeiro, não gostei de nenhum. E segundo, que os 5 não resolveram o meu problema. Mas desde quando? Psicoterapia para resolver seus problemas. É uma forma sempre de ver diferente a mesma coisa, ressignificá-la e, quiçá, resolvê-la ou saber se adequar a ela. Então, nós temos que usar a lente adequada para olhar determinadas coisas. Uma outra coisa que a gente faz muito, né, é que a gente odeia reclamação. Como é chato ficar do lado de uma pessoa que só reclama. Alguém conhece aqui uma pessoa que só reclama? Conhece? É super agradável, não é?
Você fica do lado, ela reclama que está doente, ela reclama que fulano é intratável na casa dela, ela reclama que o ambiente de trabalho dela não dá, ela reclama do salário dela, ela reclama que ela comprou uma coisa e não deu certo, ela reclama que a comida não está, ela reclama. E reclama achando que está com a razão. Então aí eu lembrei de uma outra historinha, porque a gente nunca reclama. E a gente, no meio espírita, tem sempre um chavãozinho que a gente diz, olha, cuidado que é a bênção do mal menor. Às vezes a gente reclama de alguma coisa, mas o céu está sendo condescendente demais, dando apenas uma gotinha daquilo que você mereceria, do ponto de vista do que você aprontou anteriormente, e colheria então. Então tem uma historinha que conta que tinha um fazendeiro que trabalhava numa fazendinha e ele tinha um boi, que era um boi que o ajudava muito. Todo o arado da terra, né? Todo o trabalho da terra era feito com esse boi. E esse fazendeiro vai lá e perde o boi. Tinha um sábio, que diziam que era um homem muito sábio, que morava próximo da fazenda. E ele foi consultá-lo. E ele foi lá e disse assim, meu senhor, eu soube que o senhor é um sábio, eu gostaria muito que o senhor me dissesse o que mais de ruim pode me acontecer, por que me aconteceu essa desgraça, como eu faço para resolver, isso não foi a pior coisa que podia ter me acontecido? O sábio virou para ele e disse apenas uma frase, com 4 palavrinhas, talvez sim, talvez não. Mas e aí? E o sábio quietinho. Ele voltou para casa frustrado. Sábio, para falar talvez sim, talvez não. Eu também falo, né? Sábio aonde? O sujeito não sabia nada. Não tem coisa pior do que podia ter me acontecido na vida. E nisso ele está entrando na fazenda e ele vê que tem um cavalo próximo da porteira. E fala, ué, o cavalo não tinha marcação, não tinha, né, aquelas letrinhas que eles imprimem na pele do animal para poder identificá-lo. O cavalo manso, o cavalo hijo, o cavalo saudável, bonito. Ele falou, mas não é possível. Pôs uma corda no pescoço do animal, levou-o para dentro, vou guardar, alguém vai reclamar esse animal. Nada. Vou experimentar esse animal no arado. Nossa, esse cavalo foi a melhor coisa que me aconteceu, porque ele trabalha 3 vezes mais que o boi. E o bicho já veio pronto ainda. Ficou felicíssimo. Voltou lá e falou, o senhor tinha razão. O senhor tinha razão, porque eu estava achando que o fato de ter perdido o meu boi era a pior coisa que podia ter me acontecido. Mas o senhor tinha razão. Talvez sim, talvez não. E olha aí que me aconteceu. Agora me aconteceu a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu achei um cavalo fantástico para trabalhar a minha terra, que está me rendendo muito. O senhor não acha que foi a melhor coisa que tinha que ter me acontecido? O sábio olhou bem para ele e disse, talvez sim, talvez não. Falava, não é possível. Você sabe, eu vou aprender a falar essas 4 palavrinhas e vou sair por aí dizendo que eu sou sábio. Tá bom, mas não é a melhor coisa que podia ter me acontecido, então? Talvez sim, talvez não. Muito bem. Foi para casa, estava contente mesmo. Ah, deixa ele, sabe nada, né? Estou contente mesmo, olha, cavalo maravilhoso, cavalo manso, incrível. O seu filho de 18 anos resolve que vai montar um cavalo. O pessoal da fazenda já tinha montado o cavalo. E o seu filho pega então aquele garanhão e sai galopando. O cavalo tem um trem lá, fica bravo, de repente derruba o moço, que quebra as 2 pernas. Teve 2 fraturas. Puxa vida, meu Deus do céu. Esse sábio até que ele, olha, tem que dar mal palmatória, acho que achar esse cavalo não foi a melhor coisa da minha vida. A pior coisa que podia ter acontecido na minha vida foi meu filho quebrar pernas. Ficou chateado, foi lá no sábio e disse, meu filho quebrou a perna. Aliás, as 2 pernas, sorte que não foi fratura exposta. Mas vou falar uma coisa para o senhor. Pior coisa que podia ter me acontecido nessa história toda foi meu filho ter essas fraturas. Adivinha o que o sábio falou para ele? Um doce para quem adivinhar. Talvez sim, talvez não. Aí ele ficou muito bravo. Aí a cólera começou. Quer saber? Eu vou para casa, porque eu não quero mais saber desse sábio. Mas na região que ele estava,
assim que ele chegou em casa, ficou sabendo que uma série de jovens tinham sido convocados, e não era voluntário não, era convocados para irem para o exército, porque tinha iniciado uma guerra, onde os jovens estavam sendo todos chamados para irem para a frente de batalha, e da região todos os jovens nas idades acima de 18 anos foram convocados e tiveram que ir embora, com certamente uma série de perdas entre esses jovens, né? Perdas das vidas desses jovens. O seu filho foi o único que não foi para a guerra porque estava com as fraturas. E aí ele começou a agradecer e foi percebendo que as formas com que ele interpretava os acontecimentos da vida dele eram formas inadequadas. E que as reclamações dele eram infundadas. E que ele era imaturo tanto para reconhecer benefícios como para reconhecer malefícios. E o que a gente faz com o Criador? A gente reclama e julga a ação do Papai do Céu na nossa vida toda hora. Porcaria, tinha que acontecer isso bem comigo, acho que o Papai do Céu não me gosta. Fala se alguém aqui já usou uma frase assim: eu acho que eu joguei pedra na cruz. Ninguém, né? Certamente. Jogamos todos então, né? Ou não jogamos nenhuma? Tudo é uma forma de ver. Eu lembro que nós temos um documentário que a gente usa muito para trabalhar a questão da sensibilização em situações de crianças que nascem com problemas, e cada um tem a sua forma, sua estratégia de lidar com isso. A falsa crença é que crianças com problema nascem apenas na casa do vizinho. Não, não nascem. As doenças nos assolam, os defeitos de nascimento nascem em todas as casas, independente do nível sociocultural das pessoas e econômico. E a gente tem um documentário que a gente passa, que eu recomendo, que é muito bacana, exclusivamente sobre síndrome de Down e pais, que desmistifica toda essa história de como nós encaramos os nossos irmãos que têm síndrome de Down. E tem uma passagem lá, é um documentário então que fala sobre isso, tem uma passagem lá muito bacana. Cada um tem a sua forma, né, de lidar com isso quando isso chega pra gente, assim como qualquer tipo de coisa que a vida nos dá e que a gente acaba dizendo, pô, isso estava sem o meu controle, né? Então a gente faz esse julgamento, Papai do Céu não gosta de mim, etc. Tem um casal que me chama muita atenção o relato deles nesse documentário, chama-se do luto à luta. Né? O luto de não ter vindo aquela criança que eu pretendia, que eu preciso promover, ou enterrar essa criança, eu tenho que viver esse luto para aceitar aquela que veio e que eu vou amá-la e respeitá-la e aceitá-la e me adaptar a ela. Por isso esse documentário tem esse nome, do luto à luta. E tem um casal que a mulher diz que chorou muito quando descobriu que a sua filha tinha síndrome de Down. E ela tinha uma madrinha, e essa madrinha era uma pessoa religiosa. Tinha até um altarzinho, era católica, se dedicou sempre à religião, e parece que era uma freira, e tinha um altarzinho até dentro da casa dela. E essa moça que teve a criança com síndrome de Down, ela vai até a casa da madrinha com a criança, e ela, depois de tanto chorar em casa, ela chega e também fica naquela condição de revolta, né? Porque Deus tinha feito aquilo. E ela começa a chorar de novo na frente da madrinha. A madrinha diz, mas por que você está chorando? Ela diz, por que eu estou chorando, madrinha? Olha o que Deus fez comigo e com o meu marido. Ela diz, Deus fez o quê? A madrinha pergunta para ela. Deus me deu a fulana, minha filha. Deus me deu uma filha com síndrome de Down. Aí ela disse, a moça chama Daniela. Aí a madrinha disse, Daniela, vamos pensar diferente. Quando você quer que o seu filho caminhe, quando você quer que o seu filho ande, o que é que você faz? Você muitas vezes não lança a mão de um presente e diz, vem meu filho, vem pegar, vem. E a criança levanta e vai dando os seus passinhos na sua direção, galgando uma evolução na sua vidinha. Aí ela a madrinha é. Deus está fazendo isso com você, Daniela. Deus está te dando um presente para você e para o seu esposo, está colocando na sua frente e dizendo, venha Daniela, vem caminhar em direção a mim, vem crescer, vem aprender a andar, vem aprender a ver a essência da vida. E você está brava porque está tendo a oportunidade de crescer à frente
de muitos irmãos que estão achando que estão de férias na vida. E a vida não é para tirar férias, não. Aqui é para aprender coisas. Qual a escola que a gente mais valoriza? Que a gente aprende nada, pouca coisa, ou que a gente aprende muito? Que nos dá muitas lições. É assim que a gente cresce, né? Muito bem. E a gente acaba também, aqui para terminar as nossas considerações, nós odiamos quem não sabe agradecer. Que coisa pior do que o sujeito ingrato? Nossa, fiz aquilo, fulano nem obrigado me falou. Tem essa capacete agora que eu não faço mais mesmo, né? Que ingrato. Quem é que gosta de fazer um favor e a pessoa não fala obrigado? E quando você fala assim, não, por favor, olha, fique com o meu lugar aqui na fila. Não, faz favor, pode passar na minha frente. Estou vendo que você está com pressa. O sujeito passa, tá. Mas como tá? Dou meu lugar na fila e ainda não fala, ah, nossa, que gentil que você é, que pessoa maravilhosa que você é, muitíssimo obrigado porque você me deixou passar na sua frente. É isso que a gente queria ouvir, não é? É ou não é? Ah, e marido e esposa então? O que é? Nasci sua escrava? Vai agradecer não? O que é? Nasci para te sustentar? Não vai me agradecer não? Fica tudo bravo quando as pessoas não falam obrigado pra gente, muito obrigado mesmo. E a gente, o duro é que a gente faz as coisas muitas vezes esperando o agradecimento. Mas a gente acha que agradecimento é isso. Uma coisa que deliberadamente a gente faz, ostensivamente a gente faz, para mostrar inclusive que está fazendo, né? E quando a gente fala assim, você quer comprar um convite lá da feijoada do centro? Está deliciosa, é light, é abençoada, né? A gente usa de qualquer estratégia. Vamos lá comer com a gente que é pelo menos deliciosa a feijoada. Ai, bem, não vou querer agora não. Ah, tá bom. Mas por quê? Mas você não pode nem comprar para ajudar a gente? É uma obra assistencial que tá norteando a nossa ação. Ah, você sabe que eu nem gosto muito de feijoada, né? Ah, tudo bem. Aí você tem que ficar do lado de algumas pessoas que ainda dizem assim, ah, mas você sabe que eu sou voluntária da PAI faz 20 anos. Eu colaboro com R$125 para a PAI. Eu também levo uma cesta básica não sei aonde. Aí, eu inclusive, às vezes eu sou até muito inadequada, porque eu digo assim, não, eu compreendo, fique tranquilo, mas ó, lembra que a mão esquerda, né? Lembra aquela historinha, como é que é? Uma mão não pode saber o que a outra faz, não é? Porque a partir do momento que eu faço a propaganda do que eu estou fazendo, eu já estou invalidando os meus créditos espirituais, porque eu não estou fazendo porque aquilo é a essência do meu espírito e o entendimento que eu tenho que a promoção do bem e fazer caridade é uma coisa que é bom para mim. Não, eu faço propaganda porque ao fazer a ação, o sujeitinho que está do lado está me valorizando mais que eu não me dou o valor suficiente e acho que esse valor tem que vir de fora, pelo reconhecimento do outro. Então eu preciso aparecer para o outro ou parecer ao outro como uma pessoa absolutamente caridosa, né? Então é uma coisa bastante interessante da gente pensar. E aí tem uma historinha também. Uma história de um sujeito que estava com muita vontade de estudar, tinha um pai muito pobrezinho, pai lavrador, e o pai disse, não, meu filho, você vai estudar. Mas pai, eu queria ser doutor. Meu filho, eu vou me matar de trabalhar. Eu e sua mãe vamos fazer tudo o que puder, meu filho, mas você vai ser um doutor. Esse pai trabalhou tanto na terra que a sua mãozinha era totalmente calejada. Ele fez de tudo para esse menino entrar numa faculdade de medicina. Esse menino entrou na faculdade. Ele fez de tudo para conseguir comprar os livros que não são baratos, para que esse menino se mantivesse na escola. E ótimo, o menino conseguiu se formar doutor. Esse pai trabalhando diuturnamente, essa mamãe e a família toda empolgada e aí torcendo por aquela criatura que se formou médico e se tornou um sujeito muito famoso. Pela sua própria formação, teve acesso a informações
que os pais não tiveram. Sua mãe, em função de tanto trabalho, faleceu precocemente, o que lhe deixou bastante chateado, o próprio moço que se tornara um doutor, né? O seu pai, por outro lado, foi envelhecendo, até que já não tinha mais condições de ficar na sua própria casa. E esse filho, já pai de família, levou esse pai para dentro da sua casa. Esse homem que tinha acesso a tantas informações, que se tornou um médico cada dia mais famoso, passou também a ter um convívio social diferente e diferenciado, com amigos muito elegantes, bastante abastados economicamente, e ele passou então a frequentar círculos sociais que a sua família jamais tivera contato. Então, já com esses amigos todos novos e com esse círculo social todo que ele construiu e frequentava, ele recebia muitas pessoas para jantar, para almoçar na sua casa, promovia festas. E o pai, já velhinho, estava lhe dando bastante trabalho nesse contexto, porque o pai tinha muitas vezes uma forma inadequada de se colocar à mesa, uma forma inadequada de limpar sua boca, de mastigar a comida. Era um homem muito rude. Então ele construiu na sua casa belíssima um aposento que ficava um pouquinho à parte, onde o pai poderia fazer as suas refeições à parte, tudo bonitinho, mas de forma que o pai não fosse incomodado e ninguém ficasse reparando e acusando o seu pai de ser um homem rude. E com essa desculpa ele colocou o papaizinho à parte. Mas acontece que a funcionária levava ali toda a louça direitinho, arrumava para o senhor para ele fazer as refeições. Acontece que esse papaizinho já não estava tão bem das mãos e ele tremia, já com seus 80 e tantos anos, ele tremia muito. E ele deixava cair muitas vezes copos caros e louças caras. E o netinho, que era um netinho de 10 anos, observava as coisas todas que estavam acontecendo e era muito afim com o avô. Ele adorava o avô. Aquele avô, parece que ele se sentia em casa com aquele avô. Era uma pessoa realmente muito diferente. E aí, o netinho, que observava tudo, viu também que o pai... Puxa vida, chegou no pai e disse: "Ei, pai, você está me quebrando louça aí, minha esposa está reclamando, vai desfalcar o nosso aparelho inglês de jantar, né?" Aí virou para a moça e disse: "Não, eu vou resolver isso." E comprou umas gamelinhas. Vocês conhecem gamela? É uma tigelinha de madeira. E aquela tigelinha, uma delas, ele destinou a servir as refeições para o pai. Um belo dia, ele chega em casa e do lado da piscina ele viu o seu garoto com um pedaço grande de madeira e um formãozinho fazendo uma tigelinha. E ele chegou e falou assim: "Ah, o que você está fazendo? Está fazendo para o vovô?" "Não, papai, estou fazendo para você. Exatamente para quando você ficar como o vovô, eu vou já ter uma gamelinha para te dar a tua comida." Qual é o nível de agradecimento que nós temos para os nossos pais? Eu acho super interessante que dizer assim: "Eu não posso nem falar da minha mãe, porque minha mãe era muito brava." Nossa, minha mãe era muito brava. Gravou que a mãe era brava. Agora, gravou o que a mãe fez para sustentar, para educar, para coordenar, para administrar tudo, você e mais tantos outros dentro de casa. Aquela minha avó era muito rabugenta. Qual a história de vida? Outro dia eu vou usar um exemplo próprio. Meu filho estava reclamando da minha mãe. E eu já fico bravo, né? Posso reclamar da minha mãe? Só eu posso. Ele não pode. E ele estava reclamando: "Ah, a vovó está brava. A vovó está brava." Tinha acontecido uma coisa em família e minha mãe estava realmente, não era brava. Ela estava assim, na dela, amargurada. E eu disse assim: "Arthur, o meu mais velho de 20 anos. O Arthur tem uma capacidade de julgar impressionante." Eu falei que não podia ser juiz, porque ele ia tomar decisões muito rápidas, muito apressadas. E a gente está sempre conversando, porque a gente faz isso com o filho, né? A gente vai identificando as coisinhas e vai trabalhando. E Arthur muito bravo: "Ah, minha avó já se viu, que ela está toda..." Eu falei: "Olha, presta atenção, você conhece a história de vida da sua avó?" E fui contando para ele por que a vovó tinha um gênio diferente, inclusive, de outras pessoas da família que ele conhecia. Ele estava comparando com a outra avó falecida. Uma das coisas que eu contei, porque lógico, não vou contar sobre a vida da minha mãe, porque
Ela não me permitiu, porque senão eu estaria contando sem nenhum problema. Mas só para vocês terem uma ideia, a minha mãe, hoje ela tem 3 cursos superiores, mas a minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito, né? Mãe é mãe, né? Ela trabalhou de empregada doméstica desde os 9 anos de idade. E ela conta, 2 das coisas que ela conta muito pra gente, assim, que teve uma época da minha vida, eu fui 10 anos filha única, teve uma época que eu contei 100 bonecas. Eu tinha 100 bonecas. E eu não entendia por que minha mãe comprava tanta boneca. Mas, na verdade, ela comprava para ela. Porque ela conta que ela punha, muitas vezes, a meinha, esperando que o Papai do Céu trouxesse uma bonequinha para ela, qualquer que seja. Que ela queria muito ter uma bonequinha. Ela nunca conseguiu. E elas tinham bonecas, a minha avó fazia boneca de espiga de milho para elas. Punha no cabelinho da espiga de milho um lacinho. E minha mãe trabalhava de empregada para ajudar em casa desde os 9 anos. Eles contam que comiam borduega, que os mais ricos davam para porco. E ela disse que um episódio, ela não tinha chinelinho, ela tinha um só, porque quebrou o chinelinho do outro lado, e ela amarrou o pezinho com um trapinho e foi mancando para a escola de vergonha, porque estava sem chinelinho, não queria ir descalça, então ela amarrou e foi mancando, mimetizando ali, né, quer dizer, fingindo que estava com dodói no pé. Então, essas são pequenas coisinhas da história de vida da minha mãe, que hoje é uma mulher que já está aposentada, cultíssima, que tem 3 cursos superiores e que só começou a estudar depois que se casou. Que tinha que trabalhar muito para sustentar e ajudar, inclusive, um irmão que tinha paralisia cerebral por causa de uma simpatia com óleo quente no umbigo do menino que não estava caindo. Teve um tétano violento, conseguiu se salvar e ficou com paralisia cerebral. O único homem entre 4 irmãs. Então, isso é um pouquinho da história. E a hora que eu contei isso para o meu filho, que eu nunca tinha contado, não tinha oportunidade, porque eu chego vangloriando algumas coisas que, para mim, isso é uma vitória enorme. Meu filho começou a chorar e falou, esquece, não vou reclamar mais da vovó. E entendeu. A gente tem essa capacidade, né, de ficar julgando, de ficar bravo. E aí, para nós finalizarmos, todo o nosso comportamento inadequado, que está fora dos preceitos do Evangelho, gente, pode gerar um processo obsessivo. Nós, como espíritas, sabemos disso. E a cólera é porta aberta para processos obsessivos. Mas aí a gente vira e fica muito bravo com o espírito obsessor. Eu queria apenas que vocês me dissessem quantas pessoas deixariam de ter procurado uma casa espírita, doutrina espírita, se não fossem os obsessores. Não é? Por que será então que Deus permite a influência dos espíritos nas nossas vidas? E aqueles com os quais nós nos afinizamos. Porque quando nós temos contato com obsessão, a gente começa a se mexer, a procurar ajuda, a rezar. Essa coisa começa a pegar aqueles pesadelinhos bem complicados, assim, ó. A gente corre lá e reza. Bom, a gente se atentou que a prece é importante. Se a gente vê o espírito, então, nossa, a gente corre até 3, 4. A gente sabe que eles estão em todo lugar. A gente está bravo, sabe que tipo de espírito está atraindo, mas a gente corre. Qual é a melhor forma de não nos envolvermos com obsessões? Termos a nossa cabeça sempre boa, sempre cheia de boas ideias, de muito trabalho. Vocês sabem que uma vez tinha um senhor, ele ficava assim quietinho, era um lavrador quietinho, arrumando as coisinhas no terreiro, e ele tinha um funcionário que era um mocinho. Chegava, passava uma carroça, ele estava abaixadinho, o moço falava assim, vem chegando uma carroça. Ele falava, tá vazia. A carroça estava lá, não sei aonde. Passava a carroça estava vazia. O moço começou a ficar intrigado. Estava lá trabalhando, baixadinho, plantando. Escutava de longe uma carroça, mas bem de longe. Uma carroça está chegando. Ele está cheia. A carroça passava cheia. Ah, que negócio. Aí o funcionário foi ficando intrigado. Como é que ele sabe? Aí ele falou, vou perguntar para ele. Escuta, não é por nada não, mas a carroça está lá longe, mal se ouve. Como é que você sabe que a carroça está cheia, que a carroça está vazia? A senhora acerta todas? Ele, calmamente, meu filho, carroça vazia faz muito barulho. Carroça cheia quietinha, bem devagar. Quando a gente faz barulho demais, gente,
Está faltando trabalho, está faltando ideias boas. Estão faltando, desculpe. Então a gente, aliás, tem uma frase que os antigos usavam muito, né? Cabeça vazia, como é que é? Exatamente, quem falou? Pode falar mais alto. Fala, diz. Cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente. Exatamente. Né? Mas na verdade é por quê? Porque os irmãos que não têm luz se comprazem com aqueles que perderam ou não encontraram ainda a essência da vida, né? E que precisam realmente preencher a cabecinha com coisas boas. Segundo Emmanuel, agressores são doentes que serão medicados pelos recursos da vida. E remédio a gente pode tomar quando procura, ou quando a gente já perdeu o controle da doença, alguém diz, vamos lá, vamos medicar. Então, às vezes a gente pode procurar o remédio e já curar mais rápido, porque reconhece que está doente. Às vezes a vida vai se incumbir mais tarde dela mesma nos medicar. Aí costumam ser remedinhos um pouquinho mais difíceis de serem tomados, né? Finalizando, eu tenho certeza, só um exemplo, tá? Como é que a gente promove muitas vezes situações que nós poderíamos evitar, né? E que fariam com que a nossa cabecinha ficasse melhor. Eu costumo falar isso porque lá em casa eu tive um problema recentemente com isso. Então, vamos lá. Quem é que gosta de constrangimento do outro ser humano? Quem que gosta de ver uma pessoa constrangida, envergonhada aqui? É legal? Por favor, digam para mim, sim ou não? Não. É legal eu fazer com que o outro se sinta menor, que eu humilhe alguém? É legal eu fazer exploração sexual, tipo do corpo, fazendo apologia a corpo, como isso como uma essência? Exploração do corpo alheio, isso é legal? É legal ser machista e humilhar, por exemplo, uma mulher publicamente? Pela condição de ser mulher ou de ser burra? Ou de ser loira, etc. Isso é legal? Não. É legal eu promover assim, situações que podem, inclusive, levar à violência? Não. Sim ou não? Muito bem. Por que é que a gente chega em casa em alguns dias da semana e fica doido para assistir, vou falar o nome, o Pânico, por exemplo? Ah, eu senti um monte de risadinha de quem assiste o Pânico. Né? Mas sabe, gente, é isso que a gente tem que lembrar. O que a gente promove, o que a gente aprende e o que a gente aplica. Né? No sentido de que se eu dou ibope para alguma coisa que faz isso, mas ao mesmo tempo se isso acontece comigo eu fico muito brava, então eu não estou sendo paradoxal. Então a gente tem que tomar bastante cuidado entre as coisas que a gente vê e as coisas que a gente faz e as coisas que a gente diz que acredita. Não digamos que o mundo está perdido, até porque o mundo somos nós e nós não estamos perdidos nunca. Sempre tem solução para tudo. De acordo com Pedro, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. E Jesus disse, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Como é que Jesus fez isso? Como é que ele amou os inimigos e tudo mais? Porque a prece a gente faz para as pessoas que às vezes nem nos querem bem. Mas Jesus simplesmente se comportou com coerência dentro daquilo que ensinou. Então, o mínimo que a gente tem para evitar de ficar encolerizado, para evitar uma série de ações inadequadas, é tentarmos ser coerentes com aquilo que nós aprendemos aqui. Quiçá a doutrina ultrapasse os muros do centro, as paredes, lembrando que se a gente é pedreiro para fazer parede, a gente também é para fazer ponte. Muita paz.